Na vastidão da Amazônia, onde a natureza exuberante se entrelaça com a vida cotidiana, entre rios serpenteantes e florestas densas, existem histórias que vão muito além do que os olhos podem ver. Essas narrativas são tecidas por comunidades que, ao longo dos séculos, têm demonstrado uma notável resistência diante das adversidades, preservando suas culturas e tradições em meio a desafios constantes. Os saberes ancestrais, transmitidos de geração em geração, revelam uma profunda conexão com a Terra e um entendimento único dos ecossistemas que habitam. Hoje essas histórias se entrelaçam com novas conquistas acadêmicas, onde o conhecimento tradicional se encontra com a pesquisa científica, promovendo um diálogo enriquecedor que valoriza tanto a sabedoria dos povos indígenas quanto as inovações contemporâneas. Assim, a Amazônia não é apenas um espaço geográfico, mas um verdadeiro caldeirão de experiências e aprendizados que continuam a moldar o futuro da região e do mundo. Este documentário revela a jornada de uma pesquisa que une tradição e ciência, conduzida pela doutoranda Nara Santos, orientanda da professora doutora Luciana Carvalho. Olá, sou Nara Santos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação Sociedade, Natureza e Desenvolvimento da Universidade Federal do Oeste do Pará, orientanda da professora doutora Luciana Carvalho, e estou investigando os programas de pós-graduação das universidades públicas federais que têm implementado as políticas de ações afirmativas para quilombolas e como as produções acadêmicas desses estudantes têm ressignificado os conceitos de natureza e cultura, dialogando com os saberes quilombolas e tensionando os paradigmas hegemônicos do saber acadêmico. A presença dos quilombolas no cenário acadêmico, especialmente na pós-graduação, representa um importante avanço na valorização e na produção de conhecimento que respeita e integra as especificidades culturais, territoriais e naturais dessas comunidades. Os quilombos, enquanto espaços de resistência e preservação da identidade afro-brasileira, trazem à tona uma rica diversidade de saberes que desafiam as narrativas hegemônicas da ciência tradicional. Neste contexto, a produção de conhecimento científico localizado se torna uma ferramenta essencial para a promoção da justiça social e da equidade, permitindo que as vozes quilombolas sejam ouvidas e reconhecidas. Ao explorar as intersecções entre território, natureza e cultura, este estudo busca não apenas compreender as dinâmicas que permeiam a vida quilombola, mas também destacar a importância de uma academia inclusiva que valorize a pluralidade de saberes e experiências. Assim, a pesquisa se propõe a contribuir para a construção de um conhecimento que, ao mesmo tempo em que é científico, é profundamente enraizado nas realidades e nas lutas das comunidades quilombolas. Com a implementação de políticas de ações afirmativas no Brasil, um número crescente de estudantes quilombolas ingressou na pós-graduação. Mas como essas políticas têm impactado suas produções acadêmicas? E como esses trabalhos ressignificam os conceitos de território, natureza e cultura dentro da academia? A hipótese central da minha pesquisa é que a implementação das políticas públicas de ações afirmativas na pós-graduação possibilitou um aumento significativo da presença de estudantes quilombolas e que suas produções acadêmicas tenham promovido a ressignificação dos conceitos de natureza e cultura, articulando saberes tradicionais quilombolas com epistemologias acadêmicas. Essa contribuição tensiona os paradigmas hegemônicos, abrindo espaço para a pluralidade epistemológica e a descolonização do conhecimento na academia. Além disso, a ausência de um mapeamento sistemático das políticas e produções dificulta o reconhecimento do impacto dessas ações afirmativas, limitando sua avaliação e aprimoramento. A pesquisa é baseada em uma abordagem quali-quantitativa, que envolve desde a revisão de literatura até o mapeamento de estudos relacionados à presença de quilombolas na pós-graduação no Brasil. Faremos um levantamento de dados relativos aos estudos produzidos na pós-graduação. Passo 1. Consulta às universidades federais e aos programas. Passo 2. Mapeamento das teses e dissertações produzidas. Passo 3.
leitura dos estudos produzidos que tratam de questões relativas a território, meio ambiente e cultura produzidos entre 2003 e 2024. As fontes de dados serão teses e dissertações disponíveis em repositórios institucionais de universidades públicas federais. Estou consultando os programas de pós-graduação e repositórios das universidades federais, buscando trabalhos que abordem questões de território, cultura e meio ambiente, entre os anos 2003 e 2024. Esse período é marcado pelo fortalecimento das políticas de ações afirmativas. Além disso, a realização de entrevistas semi-estruturadas com egressos quilombolas da pós-graduação, o que significa que as pesquisadoras buscarão obter informações detalhadas e qualitativas sobre as experiências e desafios enfrentados por esses indivíduos durante sua trajetória acadêmica. Essas entrevistas permitirão uma compreensão mais profunda das motivações, interesses e áreas de pesquisa que os quilombolas estão explorando em seus estudos de pós-graduação. Além do mais, a parceria com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAQ, é um aspecto importante, pois essa organização está desenvolvendo uma pesquisa focada no que as pessoas quilombolas estão pesquisando na pós-graduação. A colaboração entre as pesquisadoras e a CONAQ é fundamental, pois permitirá que os dados coletados nas entrevistas sejam integrados ao levantamento mais amplo que a CONAQ está realizando. Isso não apenas enriquecerá a pesquisa em andamento, mas também ajudará a dar visibilidade às questões e temas que são relevantes para as comunidades quilombolas no contexto acadêmico. Em resumo, essa iniciativa busca não apenas entender as experiências dos egressos quilombolas, mas também contribuir para um panorama mais abrangente sobre a produção de conhecimento dentro dessas comunidades, promovendo a valorização e a inclusão das vozes quilombolas na academia. O impacto dessas políticas é realmente profundo e vai muito além dos números que costumamos ver nas estatísticas. Quando falamos sobre o fortalecimento da autoestima, estamos nos referindo a como essas iniciativas ajudam as pessoas a se sentirem mais confiantes e valorizadas em suas identidades. Isso é fundamental, pois a autoestima elevada pode levar a uma maior participação social e a um engajamento mais ativo na comunidade. Além disso, a valorização de identidades é crucial em um mundo tão diverso. Essas políticas promovem o reconhecimento e a celebração das diferentes culturas, etnias e histórias, permitindo que as pessoas se sintam orgulhosas de quem são. Isso não só enriquece a sociedade como um todo, mas também ajuda a criar um ambiente mais inclusivo e respeitoso. Por fim, a construção de novos espaços de pertencimento é uma consequência natural desse fortalecimento da autoestima e da valorização das identidades. Quando as pessoas se sentem aceitas e respeitadas, elas tendem a se unir e formar comunidades mais coesas. Esses espaços de pertencimento são essenciais para o bem-estar emocional e social, pois oferecem apoio, compreensão e um senso de identidade compartilhada. Em resumo, o impacto dessas políticas é transformador, promovendo não apenas mudanças sociais, mas também um ambiente mais harmonioso e acolhedor para todos. Esses estudantes que estão mostrando que suas histórias, suas culturas e seus territórios são fontes legítimas de conhecimento. Isso é uma forma de descolonizar a academia e abrir espaço para uma pluralidade epistemológica. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, os resultados esperados são promissores e abrangem diversas dimensões importantes para a inclusão e valorização das comunidades quilombolas no contexto acadêmico. Um dos principais objetivos é a identificação das universidades e programas de pós-graduação que adotam mecanismos de seleção específicos, como cotas ou reserva de vagas para quilombolas. Essa identificação é crucial, pois permitirá mapear as iniciativas que estão sendo implementadas para garantir o acesso e a permanência desses estudantes nas instituições de ensino superior, além de servir como modelo para outras universidades que buscam promover a diversidade e a inclusão. Outro resultado esperado é a compreensão de como a produção acadêmica quilombola contribui para a defesa do território, a preservação ambiental e o fortalecimento cultural. Isso envolve investigar como as pesquisas realizadas por estudantes e egressos quilombolas abordam questões relacionadas à sua realidade, como a luta por direitos territoriais, a valorização de práticas sustentáveis e a promoção de suas tradições culturais.
Essa produção acadêmica não apenas enriquece o conhecimento científico, mas também serve como uma ferramenta poderosa para a resistência e a afirmação da identidade quilombola. Além disso, a pesquisa visa o fortalecimento do diálogo entre saberes tradicionais e acadêmicos. Esse diálogo é fundamental para a construção de um conhecimento mais plural e inclusivo, que reconheça e valorize as experiências e os saberes das comunidades quilombolas. Ao promover essa interação, a pesquisa busca criar um espaço onde as práticas e conhecimentos ancestrais possam ser integrados às abordagens acadêmicas, resultando em uma produção de conhecimento que respeite e reflita a diversidade cultural e social do Brasil. O objetivo dessa pesquisa é analisar como as políticas de ações afirmativas na pós-graduação têm impactado a produção acadêmica de estudantes quilombolas, com foco na ressignificação dos conceitos de natureza e cultura, e como essa produção tensiona os paradigmas hegemônicos do conhecimento. Este trabalho transcende o mero ato de pesquisar. Ele se configura como um verdadeiro movimento em prol da justiça social, da representatividade e da transformação das realidades que nos cercam. Ao abordar temas que muitas vezes são marginalizados ou silenciados, buscamos não apenas trazer à tona vozes que merecem ser ouvidas, mas também promover um espaço onde a equidade e a inclusão sejam pilares relevantes. É um convite para que todos nós repensemos os caminhos do saber, questionando as estruturas tradicionais que muitas vezes excluem e deslegitimam experiências e conhecimentos que não se encaixam nos moldes convencionais. Ao fazermos isso, abrimos a porta para uma nova forma de entender o mundo, onde a sabedoria não é monopolizada, mas compartilhada e enriquecida pela diversidade de perspectivas. Valorizamos, assim, a riqueza que a diversidade traz, reconhecendo que cada cultura, cada história e cada vivência contribui para um mosaico mais completo e vibrante do conhecimento humano. Essa diversidade não é apenas um aspecto a ser celebrado, mas uma fonte de aprendizado e inovação que pode nos guiar em direção a soluções mais justas e eficazes para os desafios contemporâneos. Portanto, este trabalho é um chamado à ação, um convite para que todos nós nos tornemos agentes de mudança, comprometidos em construir um futuro onde a justiça, a representatividade e a transformação sejam não apenas ideais, mas realidades palpáveis em nossas comunidades e instituições. Quanto às políticas de ações afirmativas, elas são iniciativas implementadas por instituições de ensino superior para promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados, como os quilombolas, que são descendentes de comunidades afro-brasileiras que se formaram em áreas rurais. O foco aqui é entender como essas políticas têm influenciado a trajetória acadêmica desses estudantes. Quanto aos impactos na produção acadêmica, a pesquisa se propõe ao analisar como a inclusão desses estudantes nas universidades por meio das políticas de ações afirmativas tem afetado a produção do conhecimento. Isso pode incluir a forma como eles abordam suas pesquisas, os temas que escolheram para explorar e as metodologias que utilizam, refletindo suas experiências e contextos culturais. Em relação à ressignificação dos conceitos de natureza e cultura, o foco na ressignificação sugere que os estudantes quilombolas estão reinterpretando ou redefinindo o que significam natureza e cultura, a partir de suas próprias vivências e saberes. Isso implica que suas perspectivas podem desafiar ou enriquecer as definições tradicionais desses contextos, trazendo à tona a importância das relações entre as comunidades e seus ambientes naturais, bem como a valorização de suas práticas culturais. E a questão do tensionamento dos paradigmas hegemônicos do conhecimento refere-se às formas dominantes de conhecimento que muitas vezes são baseadas em perspectivas eurocêntricas ou ocidentais. A pesquisa busca entender como a produção acadêmica dos estudantes quilombolas pode desafiar essas visões predominantes, introduzindo novas formas de saber que são mais inclusivas
e representativas das realidades diversas do Brasil. Isso pode levar a um questionamento das normas estabelecidas e a abertura de espaço para uma pluralidade de vozes e experiências no campo acadêmico. Durante esses anos, as universidades federais elas vêm passando por diversas transformações. Entre elas vêm implementando cotas e outras medidas que buscam garantir a diversidade e a representatividade no ambiente acadêmico. Essas políticas, elas não apenas ampliaram o acesso de grupos historicamente marginalizados, mas também incentivaram a produção de conhecimento que reflete as realidades e as lutas dessas comunidades. Assim, ao buscar trabalhos que discutam território, cultura e meio ambiente, estamos interessadas em como esses temas se entrelaçam com as experiências e as vozes de grupos que muitas vezes têm suas narrativas silenciadas. Portanto, essa pesquisa não é apenas uma busca por dados. Ela é uma tentativa de construir um panorama mais amplo e inclusivo do conhecimento produzido nas universidades federais, refletindo as complexidades e as interconexões entre território, cultura e meio ambiente. Em um período de mudanças sociais significativas. Através dessa investigação, nós esperamos contribuir para um entendimento mais profundo das dinâmicas que moldam nossa sociedade e para a valorização das vozes que emergem desse contexto. Agradecimentos a UFOPA, CAPES, comunidades quilombolas e organizações parceiras.